aí a mais um Epistalk, nosso quinto capítulo deste podcast de filosofia. Eu sou o Igor Provença e eu sou o apresentador deste programa. Eu sou advogado, porém também sou um grande amante da filosofia. Eu gosto tanto de falar neste assunto que eu criei um podcast só para falar sobre isso. Nos primeiros capítulos do nosso podcast, eu explorei aí obras de Platão, falei de Teeteto e Laques, que são duas grandes obras. Falei também da Apologia de Sócrates. Fiz um podcast inteiro falando sobre Heráclito e Parmênides, toda a discussão acerca do ser. Mas hoje, eu acho que eu vou criar uma abordagem aqui um pouco diferenciada. Eu não vou explorar nem analisar nenhuma obra propriamente da filosofia, mas quero ter uma conversa com vocês sobre um determinado tema. E sendo este podcast um podcast de filosofia, nós não podemos deixar de analisar um mundo filosoficamente, em especial o mundo contemporâneo, né? Analisar aí os fatos sociais, o que está rolando com as pessoas e criar aí uma abordagem filosófica. Um dos propósitos pelo qual eu criei esse podcast também foi nesse sentido, da gente fazer aí uma avaliação moral, ética e filosófica das coisas que acontecem hoje em dia. Falar sobre política, sobre economia, questões sociais, até mesmo sobre arte, filmes, séries, cultura pop, enfim. Então hoje eu vou começar aqui a abordar um tema bem delicado, tá? Um tema que não é fácil de se falar a respeito, um tema que foi ignorado por muito tempo e a sua nocividade foi deixada de lado pela maioria das pessoas porque muita gente não tinha se dado conta do quão nocivo é o acesso que as pessoas têm deste objeto em questão aí que eu vou falar a respeito. O tema é pornografia, pessoal. Pornografia é um tema que, graças a Deus, nos últimos anos, o pessoal tem visto e compreendido que, na verdade, existe sim um efeito nocivo muito forte na pornografia. Não só um efeito nocivo individual, mas social também. Entendeu? A pornografia, ela é nociva tanto para o indivíduo quanto para o coletivo, de diversas formas. E durante muito tempo, as pessoas não se deram conta disso. Na verdade, a pornografia durante muito tempo era algo normalizado. A pornografia era muito normalizada. Era muito comum o pai, às vezes, dar um DVD pornô para o filho assistir. O tio chegar no sobrinho e falar, assiste aí que isso vai fazer você virar homem, né? Ou seja, foi algo inserido no cotidiano das pessoas e em nenhum momento ninguém pensou em questionar se, será que essa parada faz bem para nossa saúde mental? Né? Ninguém em nenhum momento parou para questionar isso. Muito pelo contrário, foi inserido de uma forma tão abrangente que, para vocês terem uma noção, nos dias de hoje, estudos apontam que as pessoas têm acesso à pornografia cada vez de maneira mais precoce. Ou seja, cada vez mais jovens vão tendo acesso à pornografia em idades menores. Ou seja, já tem criança aí de 11, 10 anos entrando na internet e se deparando com sites pornográficos, vídeos pornográficos, conteúdo adulto. E isso está acontecendo em escalas sociais cada vez maiores, entendeu? Em números cada vez maiores, e isso deveria ser algo de preocupação, não só das pessoas, mas dos políticos também. Deveria existir uma conscientização pública a respeito desse assunto, porque é algo sério. Um jovem aí de 10 anos viu mais mulher pelada do que um rei de séculos atrás. Entendeu? E a nossa mente, o nosso psicológico, ele não foi programado biologicamente para receber
tanta descarga de dopamina, de tanto estímulo hipersexual, entendeu? A consequência disso é que as pessoas ficam viciadas em pornografia. E o vício em pornografia, ele não é só um vício que te impede de largá-lo. Ele também é um vício que prejudica o seu comportamento e a forma como você encara a vida e até mesmo as coisas prazerosas da vida, inclusive o amor. Muitas pessoas viciadas em pornografia têm seríssimos problemas de relacionamento. Muitos casamentos acabam por causa da pornografia. Ah, e só para tornar tudo ainda pior, há muitos estudos que apontam problemas de disfunção erétil em homens que são viciados em pornografia. Então, assim, a coisa é realmente uma doença, tá? Que acaba com as pessoas, ainda mais com os homens, que são justamente o público que mais acessa a pornografia e, por consequência, acabam se tornando os mais afetados. E aí o que acontece é que a neurociência ela tem investigado o vício em pornografia nos últimos anos e revelou mecanismos cerebrais similares aos observados em outros tipos de dependência, como o vício em drogas ou em jogos de azar. Até mesmo o vício em comida tem uma disfunção semelhante à disfunção cerebral que é causada pelo vício em pornografia. O que rola é que no cérebro existe uma coisinha que nós chamamos de sistema de recompensa, que é ativado quando experimentamos prazer, seja por meio de comida, relação social, ou até mesmo por drogas e sexo. Esse sistema ele é amplamente controlado pela liberação de um neurotransmissor que provoca sensações de prazer e satisfação. Esse neurotransmissor se chama dopamina. E dopamina, pessoal, é uma substância química que é produzida pelo nosso cérebro, tá bom? Sendo a dopamina uma substância química, ela pode gerar os mesmos efeitos de uma droga na nossa estrutura cerebral. E aí, quando uma pessoa consome pornografia, o cérebro libera dopamina em grandes quantidades, reforçando a sensação de prazer. Com o tempo, esse aumento na liberação de dopamina pode fazer com que o cérebro crave mais estímulos para alcançar o mesmo nível de prazer, levando ao comportamento repetitivo e, eventualmente, ao vício. Isso gera um efeito de dessensibilização, assim como ocorre com outras substâncias viciantes. Então, o consumo excessivo de pornografia pode levar à dessensibilização, o que significa que conforme você vai assistindo e consumindo pornografia, o cérebro ele vai precisar de estímulos cada vez mais intensos ou novos para liberar a mesma quantidade de dopamina. Por isso que é muito normal nós escutarmos relatos por aí de pessoas que dizem que quando começaram a consumir pornografia, consumiam apenas um conteúdo leve, mais soft, né? Uma coisinha mais tranquila. E com o passar do tempo, essas pessoas vão buscando conteúdos mais extremos, mais grotescos, mais moralmente reprováveis, sabe? E isso é muito normal, é mais normal do que vocês podem pensar. Existem vídeos de pornô na internet que são basicamente representações de estupro, enfim, coisas que nem vale a pena comentar aqui porque o intuito do podcast não é esse. Então, o que acontece é, o cérebro, ele se adapta ao estímulo inicial, tornando-o menos prazeroso, esse estímulo inicial, né? E aí a pessoa naturalmente vai buscar algo mais excitante, ou seja, a pornografia ela causa uma mudança na própria estrutura cerebral do indivíduo. Então vejam, a dopamina, né, é um neurotransmissor, ou seja, uma substância química que transmite sinais entre os neurônios do cérebro. Então, ela desempenha um papel crucial em várias funções, como a motivação, o prazer, o aprendizado, a atenção, e especialmente é ela que torna o sistema de recompensa do cérebro ativo. Então, quando experimentamos algo que o cérebro considera recompensador, como comer, receber elogios, ou ver algo muito excitante, como a própria pornografia, a dopamina é liberada em certas regiões do cérebro, gerando sensações de prazer e reforçando o comportamento que levou à recompensa. E aí, como que funciona esse sistema de recompensa? O sistema de recompensa do cérebro ele envolve várias estruturas.
E a mais importante delas é o circuito mesolímbico, tá? Esse circuito ele é fundamental para as experiências de prazer e motivação. E aí, dentro desse sistema, desse circuito, na verdade, destacam-se duas áreas principais, que são a área tegmental ventral e o núcleo accumbens. Eu acho que eu falei do jeito certo, porque é um nome meio difícil aqui, mas é isso aí. Essa área tegmental ventral é uma área onde a dopamina é produzida. Ela envia a dopamina para outras partes do cérebro que são envolvidas no prazer e no comportamento motivado. Uma dessas áreas é o núcleo accumbens, que é o centro de processamento de recompensas do nosso cérebro. Então, quando a dopamina é liberada nessa região, experimentamos uma sensação de prazer e satisfação. E aí esse núcleo, ele é fundamental para a formação de hábitos e vícios. Por quê? Porque ele registra as experiências de prazer e nos motiva a buscar repeti-las. E nessa brincadeira toda, nesse processo neuroquímico, também existe um terceiro agente, que é o córtex pré-frontal, que é justamente a parte do nosso cérebro que nos ajuda a regular o controle dos impulsos e as tomadas de decisões. O problema é, quando a dopamina é liberada, essa parte do cérebro pode ser meio que desligada ou se tornar menos ativa, o que faz com que a pessoa tenha menos controle sobre o seu comportamento impulsivo. Então, por exemplo, sabe quando você está com fome, está morrendo de fome, e você, sei lá, está em regime ou está evitando comer certas coisas? Ou melhor, você está evitando comer gordura, e está morrendo de fome. E aí uma pessoa chega e te dá um pedação de picanha, aquela picanha vermelhinha, sabe? Sangrando, deliciosa. E você lá morrendo de fome. O que vai acontecer? Por mais que seu córtex pré-frontal, né, esteja dizendo para controlar os seus impulsos, né, falando não coma porque isso vai te fazer mal ou você está evitando por uma razão aí, às vezes de saúde, o núcleo accumbens ele vai meio que te incentivar a buscar repetir esse prazer que é comer uma carne, uma picanha. E aí, muitas vezes, o córtex pré-frontal pode acabar meio que se desligando ou se tornar menos ativo, que eu falei, e você vai e come a picanha, mesmo sabendo que, na verdade, você não deveria. Os seus impulsos falaram mais alto. A carga excessiva de dopamina causa esse efeito em níveis maiores no nosso cérebro quando ficamos viciados em pornografia. E por que isso acontece? Porque há uma descarga muito forte de dopamina quando se vê pornografia. Porque a pornografia é um estímulo muito excitante e visual. E está diretamente ligado a um dos instintos humanos mais primitivos e básicos, que é o desejo sexual. Fora que existe aí também um fator, um fenômeno que é conhecido como efeito de novidade. E o que acontece é o seguinte, o cérebro humano, ele é muito sensível à novidade. O que significa que novos estímulos, como diferentes tipos de conteúdo pornográfico, diferentes vídeos com mulheres diferentes, né, fazendo coisas diferentes, podem aumentar ainda mais a liberação de dopamina. E aí, cada novo vídeo ou imagem pode ser percebido como uma nova recompensa, criando aí uma descarga fortíssima de dopamina, independentemente do prazer real que é experimentado. Entendeu? Então, assim, a busca por novidades e variedades fazem com que ocorra uma descarga cada vez maior de dopamina. E isso começa a dilatar todo esse circuito do prazer. E conforme você vai dilatando esse circuito do prazer, o seu cérebro ele vai precisando de cada vez mais dopamina para atingir os mesmos picos de prazer que tinha atingido anteriormente. E o pior disso tudo é que como a dopamina ela é liberada em todo o circuito mesolímbico, ou seja, afetando todas as áreas de identificação do prazer no nosso cérebro, isso faz com que todas essas áreas fiquem dessensibilizadas, totalmente dilatadas, o que faz com que o cara que é viciado em pornografia deixe de sentir prazer com coisas pequenas e simples da vida, como sair para passear, ver amigos, assistir um filme, essas coisas começam a não produzir mais o mesmo efeito que elas tinham antes. Então, naturalmente, o vício em pornografia pode sim facilmente levar muitas pessoas à depressão e ansiedade, né? Vocês não acham nem um pouco curioso que
quanto mais acesso as pessoas vão tendo à pornografia, quanto mais fácil vai se tornando o acesso à pornografia, maiores são os números de ansiedade e depressão na sociedade. É claro que ansiedade e depressão é um fenômeno multifatorial, né? Várias coisas causam ansiedade e depressão, mas eu me recuso a não acreditar que o vício em pornografia esteja correlacionado aí com esse fenômeno. E fora que o vício em pornografia também tira aí o seu livre-arbítrio. Lembra que eu expliquei sobre o córtex pré-frontal? Que ele tem a capacidade de inibir desejos e comportamentos impulsivos que surgem nas áreas mais primitivas do nosso cérebro, como, por exemplo, o próprio sistema de recompensa? Então, o córtex pré-frontal ele é desenvolvido até os 25 anos. Isso meio que ajuda a explicar porque adolescentes e jovens adultos podem ter mais dificuldade em controlar os seus impulsos e tomar decisões ponderadas. O córtex pré-frontal é uma das últimas regiões do cérebro a amadurecerem, entendeu? O que significa que o seu desenvolvimento completo, a tomada de decisões e o controle de impulsos podem não ser tão robustos quanto na idade adulta, né? Ou seja, depois dos 25 anos. Então, qual que é o grande problema aí? Que é muito prejudicial neste período de desenvolvimento desta parte do seu cérebro, você ficar exposto à pornografia, o que vai contaminar e piorar, né? Trazer muitos prejuízos para esse desenvolvimento. Você se torna um ser humano que é incapaz de tomar boas decisões e controlar os próprios impulsos. Então, o vício em pornografia, cara, chega a ser meio engraçado dizer isso, mas é como se o vício em pornografia te tornasse um idiota, te tornasse um babaca, literalmente, sem exagero nenhum. E para vocês terem uma noção do quão séria é essa discussão, existe um estudo científico, né, feito em 2014 por estudiosos da neurociência, chamados Simone Kahn e Jürgen Galiná. Eu acho que está correto o jeito que eu falei, mas enfim. No estudo desses dois, publicado na revista JAMA Psychiatry, eles investigaram as associações entre o consumo de pornografia e as alterações cerebrais. Eles usaram técnicas de ressonância magnética, analisaram o cérebro de homens que assistiam pornografia regularmente e eles observaram uma redução no volume de massa cinzenta no estriado. Vejam bem, redução da massa cinzenta no cérebro, pessoal. Especificamente no núcleo caudado, que é uma parte do sistema de recompensa do cérebro. Eles também notaram uma conexão mais fraca entre o córtex pré-frontal e o estriado, sugerindo aí que o consumo excessivo de pornografia pode estar relacionado a uma diminuição de capacidade de autocontrole e regulação de impulsos, que nem eu expliquei agora há pouco. Ou seja, pessoal, olha que loucura. Existem estudos que já estão apontando para o fato de que o vício em pornografia reduz a massa cinzenta no nosso cérebro, pessoal. Isso aí é muito sério. Igor, o que é massa cinzenta? Massa cinzenta, ela é composta principalmente pelos corpos celulares dos neurônios, que são responsáveis pelo processamento de informações do nosso cérebro. Ou seja, está envolvida com funções como controle muscular, percepção sensorial, memória, emoções, tomada de decisões, autocontrole, enfim. A massa cinzenta ela se encontra em áreas chaves do nosso cérebro, como o córtex cerebral, o hipocampo e o próprio córtex pré-frontal. Ou seja, cara, assistir pornografia literalmente te deixa burro. Sem exagero. Assistir pornografia... Tô me embananando aqui. Assistir pornografia literalmente te torna burro. Vocês estão entendendo o grau da discussão aqui? Pornografia deixa as pessoas burras, cara. Tornam elas idiotas, burras, viciadas, enfim. Olha o tanto de prejuízo que a pornografia causa para o indivíduo. E eu nem estudei muito o assunto, tá, pessoal? Eu fiz eu dei uma estudada aqui no assunto para fazer esse podcast. Em uma semana só eu já descobri tudo isso.
Entendeu? Então, a parada aqui é séria. A parada é muito séria. E olha que eu tô só falando aqui dos efeitos individuais da pornografia. Eu nem cheguei a falar dos efeitos sociais, dos efeitos coletivos. Existe um artigo aqui num site chamado Contra os Acadêmicos, que é um site muito bom sobre filosofia. O nome do artigo é O Mestre da Escravidão, Como a Pornografia Droga e Muda Nossos Cérebros. Foi escrito por um neurocirurgião chamado Donald L. Hilton Jr., tá? O artigo originalmente foi escrito em inglês, mas foi traduzido pelo pessoal aqui do Contra os Acadêmicos, tá? Recomendo muito que vocês acessem o site deles, tá? E o conteúdo deles é muito bom, muito prazeroso. Recomendo bastante que vocês leiam os artigos deles. E nesse artigo há um momento em que é explicado que a pornografia prejudica e muito os relacionamentos amorosos, casamentos, né? O vício em pornografia é um grande inimigo dos casamentos. Ele vai dizer aqui que um efeito colateral frequente é que reduz drasticamente a capacidade de amar do indivíduo, o indivíduo viciado em pornografia, né? E aí resulta em uma dissociação acentuada entre sexo e amizade, afeto, carinho e outras emoções e traços saudáveis normais que ajudam as relações conjugais. Ou seja, a pessoa passa a não mais conseguir entender, compreender essas questões relacionadas com afeto e dissociar essas coisas do sexo. A pessoa começa a ver sexo em tudo. Né? Ela começa a não conseguir mais se relacionar com a outra pessoa sem envolver aí um fator sexual. Entendeu? E isso acaba com qualquer relacionamento. Então, o lado sexual se torna, de certo modo, desumanizado, ele vai dizer aqui. E muitos deles desenvolvem um estado de ego alienígena, cujo núcleo é a luxúria antissocial desprovida da maioria dos valores. Então, o vício em pornografia afasta o cônjuge do outro, entendeu? Faz ele simplesmente ignorar todos os sinais, né, que ocorrem dentro de um relacionamento. Porque ele está sempre lá, preso, né, ao vício. E calma, calma que não acaba por aí não. Também existem estudos que apontam para uma certa relação entre consumo de pornografia e a violência contra as mulheres, tá? Tem estudos aqui que indicam que a pornografia, ela contém, por ela conter conteúdo violento, ela pode aumentar a aceitação da violência contra as mulheres, incluindo aí atitudes que apoiam a agressão sexual e a objetificação feminina, tá? Tem um estudo aqui da Office of Justice Programs que apontou que em 28% dos casos de violência sexual analisados, os abusadores haviam consumido pornografia e 12% dos atos abusivos imitavam diretamente o que os agressores tinham visto em materiais pornográficos. Vocês estão vendo o nível da coisa toda? E vocês querem ver a coisa toda ficar ainda mais sombria? Se não estiver o suficiente para vocês, eu vou deixar ela mais sombria. Vou trazer para o podcast aqui um caso concreto, tá? Uma notícia que, inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês lerem essa notícia e verem que não é brincadeira o que eu estou dizendo aqui. Em 2019, uma adolescente desapareceu. Uma adolescente de 15 anos desapareceu na Flórida, nos Estados Unidos. Sabe como que a mãe conseguiu encontrar ela? A mãe encontrou a filha num site pornográfico. Tinham 58 vídeos dela, da própria filha, num site pornográfico. E aí, através. Não vou contar o caso todo aqui para vocês, né? Mas enfim, através da investigação desses vídeos, eles conseguiram encontrar os caras que sequestraram ela. E, inclusive, eles descobriram até que ela engravidou nesse período aí que ela ficou sequestrada. E eles a obrigaram a abortar. Pois é. Quando alguém perguntar para vocês assim, o que pior pode acontecer com a normalização da pornografia, vocês contam essa história aí para o sujeito, né? Aí. É claro que
eu tô só raspando aqui a ponta do iceberg, porque se nós formos nos aprofundar ainda mais em tudo que envolve a pornografia, nós vamos ter um podcast aí de 5 horas, porque conteúdo, estudo, é o que não falta se vocês forem atrás, tá bom? Eu tô só falando aqui de forma bem genérica, tudo. Todos os problemas, toda a problemática envolvendo aí a normalização da pornografia, né? Quando eu falo normalização, é normalização no sentido moral e ético, tá? Porque de fato a pornografia não deveria ser normalizada, mas combatida, né? Dado aí os inúmeros argumentos que eu trouxe, mostrando para vocês o grande problema que ela nos traz. E a filosofia pode nos mostrar também o quão problemático é se deixar levar por esse vício. O Marco Aurélio, por exemplo, sendo ele um fiel seguidor aí da filosofia estoica e um dos autores que eu mais gosto, inclusive o livro Meditações dele é um dos meus livros preferidos, tá? Recomendo muito que vocês leiam. Ele acreditava profundamente que o ser humano deveria cultivar o autodomínio, ou seja, o controle das suas paixões e desejos, tá, pessoal? Paixão, no contexto filosófico, não significa paixão de, eu tô apaixonado por fulana. Não, é paixão no sentido de impulso, tá? De impulso e desejo incontrolável, tá? Desejos primitivos que nós temos. Isso é uma paixão para a filosofia, tá? E o Marco Aurélio, ele via as paixões que eu falei, elas devem ser entendidas como impulsos irracionais, desejos intensos e desordenados, como inimigos da razão e da virtude. Para ele, quando nós nos deixamos sermos controlados por essas paixões, nós nos afastamos da nossa natureza racional, que é a característica distintiva do ser humano. Então, se entregar para as paixões é como se tornar um animal. Então, a entrega à pornografia te torna um animal pelas razões que eu expliquei com base na neurociência, de que você se torna burro, você se torna um idiota, um insensível. Esses são os efeitos, você vira um animal, de certa maneira. Olha que engraçado, os filósofos da antiguidade já sabiam disso. Eles já poderiam prever isso. E nós não fomos capazes, né? E no contexto moderno, o acesso facilitado aos sites adultos pode ser visto como um exemplo claro de uma situação em que as paixões estão no controle, levando muitos a desenvolverem aí os comportamentos compulsivos que eu listei até agora. Marco Aurélio, ele dizia que o tipo de comportamento é um claro exemplo de alguém que perdeu o domínio sobre suas próprias faculdades mentais e emocionais, cedendo a estímulos externos que apenas satisfazem o desejo imediato, mas que enfraquecem o espírito a longo prazo. Então, sim, pessoal, se afastar da pornografia e demais paixões é uma prática espirituosa, Marco Aurélio vai dizer. Ele provavelmente afirmaria que, ao ceder a essas paixões repetidamente, a pessoa se afasta da razão, tornando-se escrava dos impulsos do corpo. Porque o verdadeiro poder e a liberdade vem da capacidade de governar a si mesmo, não permitindo que forças externas, sejam eles desejos corporais ou outras distrações, ditem o curso de suas ações. Marco enfatiza em várias passagens de meditações a importância de treinar a mente para resistir aos prazeres que não contribuem para o bem maior e para a formação do caráter. O filósofo, ele se preocupa com o fato de que, ao se render aos impulsos de prazer instantâneo, como neste caso o consumo de pornografia, as pessoas estão desperdiçando seu potencial de crescimento moral e espiritual. Fora que existe uma clara natureza ilusória nesses prazeres.
Para o Marco Aurélio, os prazeres sensoriais são fugazes, são rápidos, instantâneos. E não trazem uma felicidade duradoura e verdadeira, tá? Não traz uma felicidade verdadeira, porque a felicidade, para os estoicos e para os filósofos socráticos, é mais um estado de espírito do que um sentimento. E a verdadeira felicidade, ela não vem de percepções sensoriais, prazeres externos. Vem de dentro, vem da alma, né? Então ele acreditava que a verdadeira felicidade só poderia ser encontrada na prática contínua da virtude e no cultivo de uma vida guiada pela razão. Coisas que não podem acontecer quando você está perdendo horas e horas vendo sexo na frente do seu celular. A indulgência contínua nesses comportamentos gera um ciclo vicioso, como nós já bem observamos, tornando a pessoa cada vez mais dependente dos estímulos externos para obter a mesma satisfação. E por óbvio que isso enfraquece a mente e o caráter, afastando a pessoa do caminho da virtude. Olha que engraçado. Marco Aurélio, muito antes de surgir a pornografia, ele já entendia isso. Isso é uma regra que transcende uma questão, né, objetiva, que é a questão da pornografia que estamos discutindo aqui, porque ela pode se aplicar a tudo mais que pode te gerar um vício, né, a vícios e perda de tempo e prazeres fugazes e externos, quando você poderia estar focando em construir o seu caráter e as suas virtudes. Então, ele ensina que é preciso interromper esse ciclo cultivando o autodomínio, o que exige reflexão, autodisciplina, estudo, prática diária, coisas que estão cada vez mais raras hoje em dia, né? Desculpa falar, mas é a verdade. Então, controlar os impulsos para o Marco Aurélio é uma habilidade essencial para quem deseja viver em acordo com a sua natureza racional e manter a própria dignidade. Então, em última análise, Marco Aurélio acreditava que o propósito da vida não é a busca pelo prazer, mas sim o cultivo da virtude e a superação das paixões que obscurecem a clareza da mente e do espírito. Então, ao praticar o autodomínio e resistir à tentação de ceder às paixões, o ser humano pode alcançar um estado de serenidade e verdadeira liberdade interior. Porque, de fato, uma pessoa viciada não é livre, porque ela é escrava dos próprios desejos. E a verdadeira liberdade consiste em você se livrar de si mesmo, se livrar da própria escravidão. De forma muito semelhante, a filosofia platônica também oferece uma explicação bem parecida. Porque Platão vai dizer que a alma do homem é dividida em três partes. A parte inferior, dos apetites, dos desejos. A parte intermediária, que é o que chamamos de timos, onde estão os nossos sentimentos e emoções, e a virtude da coragem. E a parte superior, que é a razão, que é onde está o nosso intelecto, né? E aí, por consequência, o homem justo e bem ordenado, o homem superior é justamente aquele que ordena as partes inferiores da alma às partes superiores, de uma maneira hierárquica, ou seja, ele submete as paixões e os apetites à razão, ao intelecto. E quando você se entrega para os apetites ou para as emoções, você cria aí uma alma desordenada, que é o que acontece quando você se vicia em pornografia. Você se entrega às partes mais baixas da sua alma e cria uma alma desordenada. Ou seja, uma alma desequilibrada, onde os apetites e as emoções falam mais alto que a razão e o intelecto. E as virtudes também, por óbvio. Por isso que a pornografia, o vício à pornografia, é diametralmente oposta ao amor verdadeiro. No diálogo O Banquete, Platão ele vai dizer que o amor verdadeiro ele é transformador e curativo. Ou seja, o amor é a força que impulsiona a alma a transcender o mundo sensível e buscar o conhecimento das formas puras e imortais, como a beleza e o bem. Ou seja, o amor tem que te tornar alguém melhor.
Você tem que estar com uma pessoa que te torne alguém melhor e não o contrário. É aí que há amor verdadeiro. Quando você está com alguém que te faz ser melhor e você, via de regra, também faz essa pessoa ser melhor. Então, quando o amor ele é compreendido e praticado corretamente, ele liberta o ser humano da tirania dos desejos sensoriais e o coloca no caminho da verdadeira realização espiritual, dirá Platão. Logo, o vício em pornografia seria visto como por Platão, como uma distorção desse potencial curativo do amor. Porque, ao se focar apenas no prazer físico, a pornografia não permite que a alma experimente o amor de forma verdadeiramente transformadora. Ela vai aprisionar o indivíduo no mundo das sensações, das percepções, sem dar espaço para a elevação que Platão considera essencial para o desenvolvimento humano. Ou seja, o verdadeiro amor, segundo Platão, deve levar ao aperfeiçoamento da alma e à busca pelo que é eterno e imutável. Quando o amor é puramente físico e sensorial, ele fracassa em cumprir essa função mais elevada e a alma sofre por isso. Então veja, o vício em pornografia é como se fosse um amor feito pela parte mais baixa da alma, pela parte dos apetites, né? Totalmente diferente do amor verdadeiro, que é um amor racional, não é racional, né? Mas é um amor elevado, um amor que faz com que a alma busque se tornar melhor, busque se elevar. Esse é o verdadeiro amor, dirá Platão. Então, pessoal, o que a filosofia nos mostra aqui é que os princípios e fundamentos que sempre tornaram o homem verdadeiramente completo, realizado e feliz, sempre existiram e sempre foram propagados aí por grandes mentes do passado. E se as pessoas se pusessem a conhecer melhor esse conhecimento perdido, veriam, por exemplo, que a pornografia é um mal, é algo nocivo para o ser humano, para a alma, sem precisar recorrer a tantos estudos de neurociência e tudo mais que eu expus aqui nesse podcast. Quando você conhece o que é a alma humana, você entende o que torna ela mais elevada e menos elevada. E o estudo da filosofia nos permite ter esse conhecimento, nos permite entender esses princípios imutáveis que tornam o ser humano alguém realmente virtuoso, feliz, realizado, sem cair em distrações aí baixas, pueris e, enfim, efêmeras. Tá, pessoal? A conclusão desse podcast aqui que eu deixo é, pelo amor de Deus, se afastem da pornografia, falem para as pessoas se afastarem da pornografia e tentem cultivar aí conhecimento filosófico, não só no sentido de conhecer por conhecer, mas de buscar também a elevação da alma e do espírito. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu já falei bastante coisa aqui. Eu não sei se tem necessidade de dizer mais alguma coisa. Esse papo de pornografia é pano para muita manga, tá, pessoal? Eu não esgotei todo o assunto aqui. Ainda dá para falar muito mais coisas, tá bom? Não pensem vocês também que todo mundo tem noção dos efeitos nocivos da pornografia. Muito pelo contrário, é uma grande batalha aí que nós vamos ter que fazer para conscientizar todo mundo. Porque, infelizmente, também existem pessoas que defendem, tá, a pornografia. Existem pessoas que ativamente militam em favor da pornografia. E isso é um grande problema, tá? Então, busquem o conhecimento, pessoal. Não deixem nunca de buscar o conhecimento, tá bom? Para vocês se libertarem aí dessas coisas que acabam com o nosso espírito. Tá bom, pessoal? E eu vou ficando por aqui mesmo. Esse foi o nosso 5º Epistalk. Foi um podcast onde eu falei de muitas coisas, mas não deixei de falar de filosofia, que é o foco do canal. Tá bom? Logo eu voltarei aí com mais no próximo capítulo, tá bom? E eu aguardo vocês ansiosamente, tá? Por favor, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, Epistalk,
também de nos seguir no Spotify e avaliar o programa com 5 estrelas para dar aquela forcinha, tá bom? Não deixem de compartilhar com os amigos também, né? Para dar uma forcinha pro nosso canal e fazer com que mais pessoas possam escutar aí os nossos podcasts, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.